Na palavra de Deus, nós já falamos aqui muitas vezes sobre Moisés. E Moisés, quando a gente fala Moisés, o homem que conduziu o povo israelita pelo deserto, uma terra prometida. Moisés, o homem que libertou o seu povo da escravidão do Egito, do poderoso faraó, dos cavalos e cavaleiros, da grande nação poderosa daquela época. Moisés é um homem que ficou conhecido como grandioso, o maior profeta do Antigo Testamento. Já pensou? Já pensou? Isso é muito forte, mas a gente só vê esse exemplo de Moisés. A gente esquece o que Moisés teve que passar para ser. O que ele teve que passar para ser. Presta atenção, isso é muito importante. Porque a gente só quer o prêmio e a gente esquece do processo para o prêmio. Então, você esquece que Moisés teve uma vida também cheia de perdas. Privilégio no Egito, não é? E tantas outras e tantas coisas. Mas mesmo assim, Moisés foi o maior profeta. Isso aqui é interessante, porque assim, na morte de Moisés, vocês veem que tem todo um capítulo na Bíblia especial da morte de Moisés, para manifestar a morte do grande profeta, do grande homem. E aí eu te digo, como você termina é mais importante do que como você começa. Porque às vezes a gente começa mal. Às vezes a gente começa abatido, às vezes a gente começa desanimado, às vezes a gente começa perdendo. Às vezes a gente começa humilhado, caluniado. Às vezes a gente começa, na pior, torto, desequilibrado. Mas não é como você começa. Como você termina é muito mais importante. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã, é impossível continuar avançando sem estar sempre perdendo algo. Então faz parte também perder para ganhar. Então entenda, até tem certas coisas na nossa vida que a gente perde e a gente não perdeu, a gente se livrou. Tem certas coisas e pessoas que são libertação. Ah, meu Deus, eu perdi esse emprego, você se libertou. Quantas pessoas que eu conheço que começaram um tempo de grande prosperidade, que tem empresas, inclusive hoje, maiores do que a empresa que trabalhava. E tudo começou porque perdeu o emprego. Será que você perdeu o emprego mesmo? Tudo bem, perdi, Geraldinho, o emprego, é verdade, certo? Perdeu para ganhar algo maior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é impossível avançar, prosperar, crescer sem perder. Não lamente pelo que você perdeu. Avance rumo ao alvo. Porque tem certas coisas que a gente está lamentando. Ave Maria, eu perdi esta pessoa, esta amizade, que às vezes lá na frente você vai descobrir, não era uma amizade sincera, não era uma amizade verdadeira. Essa pessoa estava sentada à sua mesa e nas outras mesas falava mal de você. Quantos casos a gente conhece disso, né? Quantos casos a gente conhece exatamente disso? Você perde coisas não porque falhou, mas porque você precisava sair para outra coisa entrar. Ou porque você precisava sair para que outras coisas entrassem. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Tem certas coisas que a gente perde, que a gente fica assim, meu Deus, onde foi que eu falhei? Não, não foi você que falhou. É porque tem certas coisas que eu preciso perder para ganhar outras melhores. Tem certas fases que eu preciso sair para vir outras melhores. Isso é muito forte. Teve vários momentos da minha vida que eu experimentei exatamente isso. E eu precisei deixar coisas que eram boas, porque eu sabia, eu já tinha consciência disso que eu estou lhe dizendo, que para que outras melhores venham, eu preciso deixar. Então, o que determina para onde eu estou indo não é o que eu perdi. Eu perdi isso, não. Mas as decisões que eu estou tomando, diante do que eu perdi. O que é que você decide diante do que você perdeu? Entendeu? O que é que você decide? Eu dava exemplo para vocês daquela pessoa que perdeu o emprego. Aquela pessoa que perdeu o emprego, tiveram outras pessoas que perderam o emprego junto. E teve gente que ficou numa depressão.
Teve gente que ficou lamentando, teve gente que não conseguiu sair do canto, teve gente que passou anos desempregado. Mas aquela pessoa tomou uma decisão diante da perca, ou da perda. Aquela pessoa tomou uma decisão, e eu agora vou empreender. Começou com pouco que tinha, e com o que tinha aprendido lá no lugar onde ele foi, onde ele saiu. Com tudo que ele aprendeu lá, entendeu ou não? Então, foi bom, foi ótimo, senão ele não teria conseguido empreender. Ele conseguiu empreender com tudo que ele aprendeu. E começou no simples e foi crescendo, 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 crescendo. Depois a empresa dele se tornou maior do que aquela que ele perdeu o emprego. Então preste atenção, as decisões que você está tomando diante do que você perde, são elas que vai determinar para onde você está indo. Ou você está indo para o fundo do poço, ou você está indo para o topo da montanha. Você que escolhe, diga, eu quero ir para o topo da montanha. Porque é você que decide, ou você decide ir para o fundo do poço, ou você decide ir para o topo da montanha. Uma coisa que eu preciso aprender, tem gente que é assim, quer reter tudo e todos para si. Presta atenção nessa palavra. Tem gente que quer reter tudo e todos para si. E isso é um problema. Por quê? Porque não cabe. Entendeu ou não? Presta atenção nessa palavra. Não cabe. Você perceba, não cabe todo mundo que já passou na sua vida, hoje. Você imagina se a gente tivesse com todo mundo dentro das amizades de infância e tudo, não cabe. Então, por isso que uma coisa que a gente precisa entender é que nos processos da vida, eu preciso aprender a perder. Porque se não aprendo, eu vou passar o resto da vida, vai ser os adultos infantilizados que nós temos hoje, com o comportamento de criança. Se eu não perco os meus hábitos de criança, são bons, são importantes naquela época, eu perco para mudar de fase. Entendeu ou não? A criança deixa a fralda para não precisar mais de fralda. São os processos da vida. Entenderam ou não? Eu deixo os amigos de infância não para ter os amigos de adultos. Podem ser isso da infância? Pode, mas às vezes não é, porque não tem essa de casar na mesma época, de viver as mesmas fases. Cada um vive uma fase diferente. Tem amigos seus que são casados, tem isso. Você não pode estar na mesma deles, não faz parte da sua fase. Tem outros que já são solteiros e você é casado, você também não está na deles, está em outra fase. Isso aqui é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque Deus não pode deixar você ganhar se você não souber perder. Quem não sabe perder não está preparado para ganhar. Isso aqui é muito forte. Eu quero só ganhar. Não cabe. Eu estou dizendo para você, não vai caber. Você precisa aprender a perder, porque esse perder vai eliminando coisas para que eu possa adquirindo outras. Entendeu? Não, é igual ao bebê, não pode estar, a criança crescer, ele não pode estar com a fralda, com a cueca, com todas as coisas. Não funciona, cada coisa é uma fase, não é assim na roupa, na vestimenta, na realidade, a papinha, o mingau, não é assim? É o leite materno, depois isso, depois os alimentos, depois é churrasco, amado. É assim, as fases mudam. Pegou essa palavra que eu estou te dizendo? Perdas visíveis, elas atraem apoio. Perdas invisíveis, ninguém percebe. E na nossa vida nós vamos ter perdas visíveis que vão nos trazer apoio e nós vamos ter perdas invisíveis que ninguém vai perceber. Então preste atenção, todo mundo já perdeu amigos, todo mundo aqui já perdeu oportunidades. Quem já perdeu oportunidades aqui? Eita, aquela oportunidade, eu já perdi. Todo mundo já perdeu dinheiro, a gente perde. Meu irmão, na vida é assim, ó. Quem aqui nunca perdeu, hein? Amigos, oportunidades, dinheiro. Então, todo mundo já perdeu coisas certas na vida. Você vai perder coisas. Pode ter certeza. Saber disso, o que é que faz, gente? Diminui a pressão emocional na gente. Ai, meu Deus, eu perdi dinheiro, grande coisa. Todo mundo já passou por isso. O problema é que quando a gente passa, a gente acha que só a gente está passando. Tem que assim, todo mundo está no mesmo barco. Tá não, está no mesmo mar. No mesmo mar. Tempestuoso, cheio de ondas. Mas tem gente que está no mar com uma boia. Tem gente que está no mar com uma prancha. Tem gente que está no mar com um barquinho, tem gente que está no mar, com uma lancha, tem gente que está no navio. O mar é o mesmo. Agora, como você vai estar no mar, cada um vai estar de uma maneira diferente. Então, preste atenção. Uma coisa é forte, é certo. Pessoas vão te lembrar que você perdeu. Certo? Do jeito que é certo que você vai perder coisas, tem pessoas que sempre vão te lembrar que você perdeu. Mas você não perdeu aquilo? Mas você não perdeu aquilo? Uma coisa que você precisa entender. As perdas da nossa vida tem delas que são, na verdade, tem coisas que são inevitáveis, não é?
Tem coisas que são inevitáveis. Uma coisa interessante, a perda é algo democrático, todo mundo perde, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher, todo mundo. Agora, uma coisa muito importante da perda é, ela te ajusta. Toda vida que você perde, você para refletir. Ela te ajusta em alguma coisa, é ou não é? Eu perdi isso, aí eu me moldo, eu me transformo em cada coisa que eu perco. Agora, tem sentimentos que acompanham a perda, que você precisa saber lidar com eles. Porque tem gente que perdeu o amigo, perdeu o dinheiro, perdeu isso, aí tem um sentimento de derrota, de frustração, sentimento de escassez, de crise de identidade. Ah, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, cuidado. Não é porque você perdeu, não se sinta derrotado e nem frustrado por isso. Começa a dizer, faz parte perder. E começa a dizer assim, eu perdi para ganhar. Escreva, eu perdi para ganhar. Então, não deixa entrar o sentimento de escassez dominar a sua vida, não. Nem entra na crise de identidade. Existem coisas que você perde para focar no que você ainda tem. Vou repetir. Existem coisas que você perde para focar no que ainda tem. Porque tem coisas que nós temos que nós não damos a menor atenção. E às vezes a gente precisa perder outras coisas para a gente dar atenção àquilo que tem. E às vezes aquilo que você não dava atenção é o teu grande tesouro. É o que vai fazer a diferença. São as pessoas que vão ser as melhores na tua vida. São as coisas que vão ser as melhores na sua vida. Mas, às vezes, porque normalmente tudo aquilo que ofusca, né? Tudo aquilo que brilha muito, a gente chama a atenção do nosso olhar, inevitável. E às vezes isso é o quê? Esse é ouro de tolo. Tem coisas que a gente olhou e pessoas que são fogo de palha, só chamou a atenção. Mas as coisas que vão ficar e as pessoas que vão permanecer em nossa vida, elas estão lá, independente das crises. E aí, tem coisas que eu perdi para focar no que eu ainda tenho. Pegou a palavra? Forte, né? Então, uma coisa que eu preciso entender, quero falar para você que está aqui. As suas perdas jamais irão definir quem você será. Não. As perdas estão definindo quem você é agora, mas quem você será, jamais. As suas perdas não definem como Deus vai te usar. E as suas perdas não definem o seu destino, o seu futuro. Entendeu, não? O destino que eu falo não é aquele negócio de predestinação. Estou falando de destino, é o futuro. Qual o seu destino, o rumo que você está indo, né? Esse avião está indo com destino a tal lugar, ou seja, o teu futuro, o teu ponto de chegada. Então lembre-se, o que você perdeu agora não vai definir o teu ponto de chegada, não vai definir o teu futuro, não vai definir como Deus vai te usar, não vai definir quem você será, não. Então, fica tranquilo, não se frustra, não fique com crise de identidade, dê novos passos. Chegou o tempo de dar novos passos. E agora, dê o passo que Deus dá o jeito. Sempre vai dar o jeito.